Meu amigo, minha amiga, peço que pare tudo o que está fazendo, pois algo verdadeiramente extraordinário está no horizonte. Algo que irá, de forma irrevogável, alterar o curso da sua vida para sempre. Não estou falando de uma simples mudança, mas de uma transição divina que se aproxima, e Deus está enviando alguém que você jamais esperou para que isso aconteça. Um estranho, uma pessoa de grande influência e provisão, será usado como o próprio veículo para a sua virada de chave, o canal direto para o seu milagre. Mas a pergunta que ecoa neste momento é: por que você é? E por que justamente agora? O que foi que você fez em meio ao silêncio e às dificuldades que te posicionou para uma mudança tão monumental, para este reposicionamento divino que está prestes a reescrever completamente o seu destino? Ouça com muita atenção cada palavra que se segue, porque ao final desta mensagem você entenderá exatamente por que está entrando em uma estação sagrada de recompensa divina. Não desvie o olhar, pois a chave para a sua próxima grande bênção pode estar no que você vai ouvir a seguir. E antes de prosseguirmos, quero te fazer um convite especial. Se você sente que esta palavra é para você, curta este vídeo e comente com fé: eu estou pronto para selar esta promessa em seu espírito. Faça isso como um ato de fé, pois algo santo está acontecendo neste exato momento, e eu garanto que você não vai querer perder a revelação poderosa que virá no final. Saiba disto: o mundo pode ter te ignorado. Amigos podem ter te deixado para trás. Seu nome pode nunca ter estado nas listas de convidados ou sob os holofotes, mas o céu jamais tirou os olhos de você. E é sobre isso que vamos falar agora. Porque nesses lugares escondidos, nesses momentos solitários em que você se sentiu invisível, Deus estava tomando nota. Ele viu quando você deu mesmo, tendo tão pouco para oferecer. Ele viu quando você estendeu a mão a alguém que nunca poderia retribuir. Ele viu quando você escolheu trilhar o caminho estreito, o caminho difícil, porque era a coisa certa a fazer. E agora, filho de Deus, chegou a hora de o céu devolver tudo isso a você, pressionado, sacudido e transbordando. Veja, o céu não opera pelos padrões do mundo. Ele tem o seu próprio sistema de recompensa, e quando o Senhor decide recompensar os fiéis, não há poder no inferno que possa impedir. É por isso que um estranho rico está prestes a entrar na sua vida. Não por acaso, não por sorte, mas como uma resposta divina. Uma resposta às orações que você sussurrou em segredo. Uma resposta a cada momento em que você perguntou: Senhor, alguém vê o que estou passando? Uma resposta às perguntas silenciosas da sua alma. Deus tem preparado esse momento o tempo todo. E a bênção que está vindo não se parecerá com nada que você já conheceu. Ela não virá por portas familiares. Ela não caberá na caixa das suas expectativas. Porque quando Deus honra a fidelidade, Ele o faz em abundância. Ele não lhe dará apenas o que é justo. Ele derramará mais do que você jamais sonhou ser possível. Ele não o levará a um lugar familiar. Ele o elevará a um nível que você nunca imaginou poder alcançar. Ele não usará o caminho que você antecipou. Em vez disso, Ele enviará pessoas inesperadas, momentos imprevisíveis e reviravoltas divinas que virarão o seu mundo de cabeça para baixo em um instante. E amado, este
é um desses momentos. Então, eu pergunto agora, você está pronto? Você está preparado no seu espírito para receber o que tem esperado todo esse tempo? Porque o que está vindo excederá toda esperança, toda oração, todo anseio silencioso no seu coração. Mas antes desse grande ponto de virada na sua história, há algo mais que você deve entender, algo vital. Antes de todo avanço, há sempre um teste. Não é coincidência, não é acidente. É um filtro divino, um processo sagrado não destinado a quebrá-lo, mas a revelar quem você realmente é. Antes de começarmos, curta este vídeo e comente. Para selar esta palavra na sua vida. Inscreva-se no canal para não perder nada. E você sim, você é o escolhido, o fiel, aquele que nunca desistiu. Mesmo quando doía, você passou no teste. Você pode nem ter percebido, mas já passou no teste. Ele não veio com luzes piscando ou um anúncio alto. Não, ele veio silenciosamente nesses momentos em que você se sentiu no seu ponto de ruptura. Quando o peso da vida pressionava tão forte que você mal conseguia respirar. Houve dias em que a vida o atingiu como uma onda dura e implacável. Dias em que as pessoas viraram as costas para você. Momentos em que as portas que você pensava estarem escancaradas, de repente, se fecharam sem explicação. E no silêncio, você se perguntou, vale mesmo a pena continuar? Mas você não desistiu. Você continuou caminhando um passo cansado de cada vez. Você se agarrou à sua fé, mesmo quando parecia que tudo ao seu redor estava desmoronando. Você permaneceu fiel a quem você é. Você não vendeu a sua alma por um atalho. Você não traiu os seus valores só para progredir. Você não se rendeu à escuridão, mesmo quando o caminho parecia interminável e solitário. E Deus viu tudo. Ele viu a sua força quando outros teriam desabado. Ele viu a sua paciência enquanto tudo parecia atrasado. Ele viu a pureza do seu coração quando ninguém mais conseguia ver além da superfície. E agora, por causa de tudo isso, algo santo está prestes a mudar. Um momento divino está vindo. Um homem de posses, um estranho, não está prestes a encontrá-lo por acaso. Ele está sendo divinamente conduzido diretamente para você. Porque o que Deus planejou para você não é apenas um prêmio, é uma declaração. Não é meramente uma bênção, é um reconhecimento celestial de que você passou no teste. O que você está experimentando agora, a tensão, a espera, a pressão, é o resultado de cada decisão justa que você tomou quando teria sido mais fácil escolher o caminho errado. Esta é a colheita de cada semente que você plantou quando ninguém aplaudiu você. E agora, finalmente a recompensa está vindo. Mas há algo mais que você precisa entender. A forma como essa bênção chegará não se parecerá com nada que você esperava. Ela não seguirá o roteiro que você tinha em mente. Então, preste muita atenção. O que vem a seguir mudará tudo. O universo não se move por acidente. Há uma ordem santa por trás de todas as coisas. O que pode ter parecido aleatório ou atrasado era, na verdade, divinamente orquestrado. Muito antes de você saber disso, mesmo agora, enquanto ouve essas palavras, algo está se desenrolando no invisível. Uma conexão sagrada está sendo feita. Um fio que ligará o seu presente a um futuro maior do que você imaginou. Você não precisa perseguir oportunidades.
Você não precisa forçar portas trancadas, porque quando Deus se move, Ele o faz com precisão. Ele não se apressa. Ele não tropeça no caos. Ele executa o seu plano com um timing perfeito. E agora, esse plano está ativado. Em algum lugar, talvez em um lugar onde você nunca esteve, alguém foi preparado. Alguém com as chaves para desbloquear uma nova dimensão do seu propósito. Sim, essa pessoa tem recursos. Sim, eles carregam influência. Mas a riqueza material deles não é o que mais importa. É o propósito por trás do encontro. Porque isso não é apenas um benfeitor rico. Isso é um vaso nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pense nisso. Se você está sentindo algo especial, deixe um like e escreva "Estou pronto" nos comentários. Fique até o final para uma surpresa incrível. Enquanto você caminhava pela dificuldade, aprendendo a confiar, através da névoa da incerteza, Deus estava alinhando alguém mais em outro tempo e lugar para encontrá-lo nesta exata hora. Ele estava moldando a jornada deles para que se cruzasse com a sua no tempo designado. E agora, esse tempo chegou. Em breve, os seus caminhos se cruzarão. É assim que Deus trabalha. Quando José estava na prisão, ele não tinha ideia de que sua simples conexão com o copeiro de Faraó seria a ponte para o palácio. Quando Ruth estava colhendo sobras no campo, ela não poderia imaginar que estava prestes a conhecer Boaz, o homem que mudaria o seu destino para sempre. Quando Davi estava cuidando de ovelhas no campo quieto, ele não sabia que o profeta Samuel já estava a caminho para ungí-lo como rei. Você vê, sempre há uma conexão, sempre uma pessoa posicionada no momento exato para liberar o próximo nível na vida de alguém escolhido. E agora é a sua vez. Não se preocupe com como isso acontecerá. Não perca o sono, pensando quando isso se desenrolará. Não empurre portas trancadas. Não persiga o que Deus já está enviando. Confie que o plano divino está se movendo no tempo certo. Talvez você tenha passado anos, talvez até décadas, orando e esperando por aquela pessoa certa entrar na sua vida. A conexão certa, a oportunidade certa, o momento certo, que finalmente poderia abrir a porta e mudar tudo. No fundo, talvez você acredite que se pudesse apenas cruzar o caminho com o indivíduo certo, alguém com influência, favor ou sabedoria, então as peças da sua vida finalmente se encaixariam e os fardos que você carregou por tanto tempo começariam a se aliviar. Mas deixe-me compartilhar algo sagrado com você. Algo que poderia mudar a forma como você vê tudo o que aconteceu até este ponto. A conexão que Deus está preparando para a sua vida não é construída no seu esforço. Não é uma recompensa pelo quanto você se esforçou ou quão perfeitamente você performou. Não essa conexão, esse encontro divino, não depende de quão forte você empurrou ou quanto tempo você esperou. Ela repousa unicamente na base inabalável da perfeita vontade de Deus, do seu timing soberano e do glorioso projeto que Ele desenhou para essa sua vida muito antes de você dar o seu primeiro suspiro. Talvez, ao longo do caminho, você se sentisse invisível. Talvez você tenha derramado o seu coração em salas que pareciam vazias. Talvez você tenha trabalhado fielmente nos bastidores, enquanto os outros eram aplaudidos no centro das atenções.
Você deu quando mal tinha algo para dar. Você mostrou bondade quando ninguém estava olhando. Você permaneceu leal, mesmo quando a sua lealdade foi recebida com silêncio, e você continuou aparecendo. Você continuou acreditando, continuou amando, continuou servindo, enquanto os outros pareciam avançar. E você foi deixado para trás. Mas eu quero que você saiba que nada disso foi em vão. Cada ato invisível, cada sacrifício escondido, cada momento de endurance quieto foi uma preparação sagrada. Enquanto você pode ter se sentido esquecido pelo homem, você nunca foi despercebido pelo céu. Deus estava observando. Ele viu cada lágrima. Ele registrou cada oração. E enquanto pode ter parecido que nada estava acontecendo, a verdade é que Deus estava trabalhando. Há temporadas na vida em que Deus faz o seu trabalho mais poderoso longe da vista pública, no lugar escondido no silêncio, atrás de portas fechadas. Ele está arranjando encontros divinos, moldando corações, refinando caráter e moldando situações com precisão. Porque antes de revelar a bênção, ele primeiro molda o vaso. E esse vaso é: você veja, Deus não apressa obras-primas. Ele não corta caminhos ou se contenta com mediocridade. Ele leva o seu tempo trabalhando nas profundezas da sua alma, podando, refinando, fortalecendo e preparando. E assim, como um artista que recua para examinar cada pincelada antes de revelar uma pintura ao mundo, Deus tem moldado a sua história linha por linha, momento por momento. Quer receber esta bênção? Comente amém e compartilhe com quem precisa ouvir. Não saia o final, vai te surpreender. Então, se você se sentiu escondido, se você se sentiu atrasado, se você sentiu que a sua temporada nunca viria, anime-se. O atraso não foi negação. O silêncio não foi ausência. Foi preparação. Totalmente necessária, intencional preparação. Porque o que Deus está prestes a fazer na sua vida, o que Ele está armando nos bastidores, valerá cada lágrima, cada espera, cada oração que você pensou, que ficou sem resposta. Ele não se esqueceu de você. Ele tem te preparado e o tempo está próximo. Ouça com atenção agora. A pessoa que está prestes a mudar a sua vida pode não parecer um herói. Eles podem não vestir as roupas da realeza. Eles podem não falar no tom polido que você imagina, mas quando aparecerem, você saberá. Haverá algo na forma como eles falam, algo nos olhos deles, algo no espírito deles que lhe dirá que isso não é comum. Você sentirá, porque isso não será um encontro aleatório. Será um encontro divino, um encontro celestial. Esse estranho não chegará por acaso. Ele será enviado do céu para um propósito maior do que você sabe. E aqui está o milagre de tudo isso. A bênção deles não é apenas para eles. O sucesso deles não foi dado apenas para o conforto deles. Não, eles foram elevados para que pudessem elevar os outros. Eles foram abençoados para que pudessem se tornar uma bênção. E você sim, você faz parte da missão divina deles. Muito em breve, você verá portas se abrindo. Portas que nenhum homem pode fechar. Oportunidades que outrora pareciam inalcançáveis começarão a persegui-lo. Pessoas de influência, pessoas com recursos e mãos abertas, indivíduos que você pensava estarem fora do seu alcance, começarão a aparecer no seu caminho. Mas ouça com cuidado agora, porque isso é crucial. Não basta estar no lugar certo. Você deve estar espiritualmente preparado para reconhecer a porta quando ela se abrir.
Muitos perderam o seu momento, não porque não estavam posicionados, mas porque não estavam preparados. E agora eu quero revelar algo ainda mais profundo, algo que separa aqueles que recebem daqueles que perdem a sua visitação. A obediência é a chave mestra. A obediência é o que abre portas que nenhuma mão humana pode tocar. É o que move o reino invisível. É o que libera bênçãos que nenhuma lógica pode explicar. O que você fez em segredo, o que você escolheu quando ninguém estava olhando, o que você deu, sem esperar nada em troca, o céu registrou tudo. E agora está voltando para você. Você pode não ter entendido na época. Você pode ter perguntado: Senhor, por que esse teste? Por que essa temporada? Por que o silêncio? Mas cada ato de obediência, cada decisão de confiar em Deus, em vez de seguir o seu plano, cada sim, sussurrado à vontade dele, quando não, teria sido mais fácil. Isso estava construindo algo muito maior do que você podia ver. E agora, amado, é hora da manifestação. A obediência não traz apenas uma bênção, ela traz relocação. Não melhora apenas a sua vida, ela o muda para um nível completamente novo. Foi a obediência que fez Abraão deixar a sua terra natal, sem saber para onde ia, confiando apenas no Deus que o chamou. Foi a obediência que levou Moisés a se posicionar diante de Faraó com nada além de um cajado e uma promessa. Antes de continuar, inscreva-se e toque o sininho para não perder nenhuma mensagem divina. Comente 2. Se você acredita no que está por vir. Foi a obediência que fez Pedro deixar para trás o seu barco, as suas redes e a sua vida antiga e seguir Jesus para o desconhecido. E você sim, você fez o mesmo. Você obedeceu quando era difícil. Você confiou quando não podia ver. E assim como eles, você agora está à beira da realização. Prepare-se. Deus está prestes a honrar cada passo de fé que você deu no escuro. Porque quando a obediência encontra o timing divino, milagres seguem. Houve momentos em que você escolheu a verdade mesmo quando a mentira teria sido mais fácil. Você se manteve na integridade quando o engano teria aberto mais portas. Você deu mesmo quando os outros o advertiram para não fazer. Você acreditou silenciosamente, mesmo quando tudo ao seu redor gritava: não há mais esperança. E agora, amado, as próprias coisas que outrora pareciam sacrifício estão se tornando uma colheita. Deus está reorganizando a sua vida. Ele está o tirando de um lugar e o levando para outro. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente e relacionalmente. É uma transformação completa. É um realinhamento santo. Os seus arredores estão mudando. As suas conexões estão se alterando. Portas estão se abrindo em lugares que você nunca esperou. Olhe ao seu redor. O que outrora parecia estável, agora está tremendo. Relacionamentos que pareciam permanentes estão se desfazendo. Circunstâncias que pareciam seguras agora são incertas. Mas não se alarme. Isso não é caos. Não é coincidência. Isso é ordem divina em ação. Porque quando Deus o chama para um novo nível, você não pode levar tudo da temporada antiga com você. Algumas coisas devem ser deixadas para trás. Algumas portas devem se fechar. Alguns capítulos devem terminar. Então, não se agarre ao que Deus está pedindo para você liberar.
Não lute para segurar o que ele já escolheu remover. Não questione a transição. O que parece perda não é punição, é promoção. O que parece separação não é rejeição, é redirecionamento. E o tempo está próximo. Muito em breve, você começará a ver os sinais. Mudanças sutis, pequenas alterações, coisas que podem parecer insignificantes no início, mas quando você olhar para trás, verá como cada uma era uma peça de quebra-cabeça formando uma bela imagem divina. Oportunidades inesperadas aparecerão. Novas pessoas entrarão na sua vida. E no fundo do seu espírito, você sentirá: algo está vindo. E quando esse momento chegar, você deve estar pronto, porque não virá gradualmente. Não se desenrolará devagar. Será repentino. Será rápido. Será transformador. Haverá uma decisão-chave que você terá que tomar. Uma escolha que determinará se você abraça a bênção ou a deixa passar despercebida. Esse momento de decisão não parecerá um holofote. Pode vir disfarçado no comum, mas a sua prontidão no espírito fará toda a diferença. Ouça com atenção e deixe essa verdade se assentar profundamente no seu espírito. Quando Deus se move, ele não se move em silêncio. Ele não anda na ponta dos pés pela sua situação, sussurrando mudança em tons baixos. Não. Quando o Todo-Poderoso decide entrar na vida de alguém que ele escolheu, quando o Criador do céu e da terra libera a sua mão e intervém, nunca é sutil, nunca pequeno, nunca comum. É divino, é inconfundível, é abalador da terra. Deus não chega com hesitação ou cautela. Ele aparece com poder, com propósito e com uma presença tão forte que silencia toda voz de dúvida e força até os corações mais endurecidos a ficarem em admiração. Ao longo das Escrituras, vemos isso repetidamente. Quando Deus se move, nações tremem, mares se abrem, os mortos ressuscitam, e o que outrora parecia impossível se torna a nova realidade. Esse é o tipo de movimento que está vindo para a sua vida. Não será quieto, não será conveniente, não caberá nas expectativas humanas. Será ousado, será público, será tão inegável que ninguém poderá dizer que foi qualquer coisa além da mão de Deus. E eu quero que você saiba que a próxima bênção que está prestes a entrar na sua vida não será exceção. Será o cumprimento exato de promessas longamente aguardadas. Carregará o peso da intenção do céu. Não será um empurrão gentil ou um pequeno ajuste. Não será apenas um alívio menor ou uma leve virada a seu favor. Não, o que está vindo será um vento poderoso de transformação. Isso não é uma brisa. Isso é uma tempestade de favor divino. Mudará a sua posição, levando-o de onde você está agora para onde você sempre foi destinado a estar. Alterará a sua atmosfera, removendo o peso, a estagnação e as limitações que pairaram sobre você por tempo demais. Elevará a sua influência, dando-lhe uma voz em lugares onde você outrora foi silenciado. Gosta deste conteúdo? Curta, comente. Deus está agindo. E fique até o final para um momento que vai transformar sua visão. Favor em salas onde você outrora foi ignorado e acesso a portas que outrora estavam fechadas sem explicação. Isso não é apenas uma nova oportunidade.
não é meramente uma mudança de cenário. Isso é uma promoção sobrenatural, uma elevação celestial, um chamado para uma dimensão de propósito que você só sonhou. Porque você não está apenas entrando em um novo local, você está entrando em um novo nível. Um nível onde o óleo da sua unção começa a fluir livremente. Um nível onde o seu passado não pode mais mantê-lo refém. Um nível onde as promessas de Deus começam a se materializar bem diante dos seus olhos. Um nível onde tudo o que você passou finalmente faz sentido, porque estava te preparando para isso. Então, prepare-se não para algo pequeno, mas para algo extraordinário. Deus está prestes a se mover na sua vida de uma forma que só Ele pode. E quando Ele o fizer, o mundo assistirá e o céu se alegrará. Deus tem te preparado para esse momento por um longo tempo. No silêncio, nos lugares escondidos, Ele tem moldado o seu caráter, fortalecido você através da adversidade e ensinado lições que só aqueles em quem Ele confia com propósito podem entender. E agora, de repente, tudo começa a fazer sentido. O que está prestes a acontecer não será gradual, será instantâneo. Um dia você estará em um lugar que conhece e no próximo tudo mudará. Assim como José, que foi da prisão para o palácio em uma única noite. Assim como Esther, que passou de órfã esquecida para a rainha de um reino. Assim como Jó, que perdeu tudo, mas depois viu Deus restaurar o dobro por toda a sua dor. Isso será uma surpresa divina, porque quando Deus abençoa, Ele não segue as regras do homem. Ele não mede o seu valor pelo que o mundo diz ser justo. Ele abençoa de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua graça, de acordo com o plano divino que estabeleceu muito antes de você saber que havia uma promessa. Antes que os fundamentos do mundo fossem lançados, Deus já havia escrito o seu nome no plano divino dele. Então, não deixe que as suas circunstâncias atuais o perturbem. Não se desanime se a vida não faz sentido agora. Não entre em pânico se o caminho à frente parece incerto ou se os ventos da incerteza estão uivando ao seu redor. Porque aqui está uma verdade sagrada. Deus frequentemente espera até a hora final, até que tudo pareça impossível, para que, quando Ele se mover, a sua glória seja inegável. E o que está prestes a acontecer na sua vida, esse realinhamento para você é muito maior do que a sua própria história. Isso é uma missão divina, um reposicionamento celestial que não só mudará o seu ambiente, mas trará a favor sobrenatural, influência e provisão. E não apenas para o seu benefício, mas para as muitas vidas conectadas à sua obediência. Quando Deus eleva alguém, nunca é para ganho egoísta. É para que a pessoa se torne um vaso, um farol, um canal de esperança para os outros. Você está sendo elevado para que possa brilhar luz em lugares que ficaram escuros por tempo demais. Você está sendo posicionado para levar esperança a corações que perderam o caminho. Você está sendo levantado para ser a prova viva de que Deus ainda opera milagres nesta geração. E quando isso acontecer, nem todos entenderão. Sempre haverá vozes, às vezes, até das pessoas mais próximas de você, que questionam o que Deus está fazendo na sua vida. Haverá sussurros
murmúrios de dúvida e olhares de lado. Algumas pessoas se perguntarão: por que agora? Elas tentarão fazer sentido da sua bênção através do entendimento delas, das expectativas delas e das limitações delas. Outros podem ir ainda mais longe, tentando minimizar a mão de Deus sobre a sua vida, tentando atribuí-la à sorte, coincidência ou qualquer coisa além do favor divino. Não porque elas realmente conhecem a sua história, mas porque não entendem como Deus trabalha nas vidas daqueles que Ele escolhe. Mas ouça isso com clareza. Quando Deus decide elevar alguém, Ele não faz uma conferência telefônica. Ele não pausa para pedir aprovação. Ele não se explica às opiniões do homem. Ele não precisa de permissão dos seus críticos, dos seus duvidosos ou até do seu passado. Ele se move porque é Deus. E quando Ele se move, nenhuma força no céu ou na terra pode pará-lo. Então, não desperdice o seu fôlego tentando justificar o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Não discuta. Não implore. Não tente convencer ninguém de que você é digno o suficiente. Você não precisa apresentar o seu caso. A sua bênção falará por si mesma. Em pouco tempo, mais cedo do que você pensa, você começará a ver os sinais. Sutis no início e depois ousados e inegáveis. Evidências começarão a emergir não apenas no reino espiritual, mas no mundo físico ao seu redor. As próprias coisas pelas quais você orou em silêncio. As promessas que você carregou no seu coração, como um tesouro precioso, e os sonhos que você sussurrou a Deus no escuro, tudo isso está começando a se desenrolar. Haverá um momento em que você olhará ao redor e perceberá que está acontecendo. A mudança pela qual você esperou, o avanço pelo qual você ansiou, a temporada que você pensou que nunca chegaria, está aqui. O que outrora parecia tão distante do seu alcance, de repente se aproximará. O que outrora parecia um sonho distante, começará a tomar forma bem na sua frente. O invisível está se tornando visível. O espiritual está se tornando tangível. O que outrora era apenas uma esperança se tornará a sua nova realidade. E à medida que essa manifestação divina se desenrola, algo mais começará a mudar. As pessoas começarão a notar. As mesmas pessoas que outrora o ignoraram, que passaram por você sem um segundo olhar. As que questionaram o seu valor, que não entenderam a sua jornada, que o julgaram pela sua situação atual, sem conhecer o destino na sua vida. Elas começarão a ver algo que não podem mais ignorar. Não porque você mudou para impressioná-las, não porque você buscou validação, mas porque a glória inegável de Deus começará a irradiar da sua vida. A luz da presença dele, a evidência do favor dele, o peso da unção dele. Essas coisas falarão por você. Você não precisará se promover. Você não precisará explicar ou defender. O próprio Deus será a sua vindicação. Ele tornará impossível para os outros negarem o que ele está fazendo em e através de você. E quando Deus o eleva, ele o faz de tal forma que nem os seus inimigos podem desviar o olhar. Eles não terão escolha se não testemunhar o que acontece quando a mão de Deus está sobre alguém. Eles o verão subir, não em arrogância, não em orgulho, mas em graça, em propósito, no timing divino. Então, não se desanime pelo silêncio agora. Não se desanime pelo atraso. Os sinais estão vindo. As portas
estão se abrindo. E quando o momento chegar, a glória falará mais alto do que quaisquer palavras poderiam. Portas que estiveram fechadas por anos. Portas nas quais você bateu com fé e esperança apenas para ser recebido com silêncio e decepção, estão prestes a se abrir. Essas não são portas quaisquer. Essas são as que você chorou, jejuou e questionou se algum dia se moveriam. Por tanto tempo, pode ter parecido que as suas orações estavam batendo no teto como se o seu esforço fosse em vão. Mas tudo isso está prestes a mudar. Essas portas não se abrirão porque você forçou a entrada. Elas não se abrirão por manipulação networking ou estratégia humana. Não, elas se abrirão porque a própria mão de Deus está girando a chave. Ele é quem segura a chave mestra. E quando ele destranca algo, nada, e ninguém pode mantê-lo fechado. Você não precisará lutar. Você não terá que se quebrar tentando ganhar entrada. Você simplesmente entrará no que Deus já preparou na plenitude do timing perfeito dele. E assim, como essas portas se abrem amplamente, oportunidades divinas começarão a fluir para a sua vida. Oportunidades que você não orquestrou, não poderia ter planejado e nunca ousou imaginar. Esses serão momentos tão alinhados com o seu chamado, tão perfeitamente adaptados a quem você é e ao que você foi criado para fazer, que só poderiam vir do céu. Essas não são bênçãos aleatórias. Elas são tarefas, elevações e encontros divinos enviados diretamente por Deus. Você não precisará persegui-las. Você não terá que comprometer os seus valores ou implorar para que alguém o note. Você não terá que correr de sala em sala, tentando fazer algo acontecer com a sua própria força. Essas oportunidades divinas virão até você. Elas aparecerão à sua porta, tão precisamente cronometradas, tão incrivelmente precisas, que cada parte de você saberá que isso não é coincidência, isso não é sorte, isso é o movimento inconfundível de Deus. E você perceberá que toda essa espera, todas as portas fechadas, todos os atrasos, não foram negações, foram proteção divina e preparação. Porque quando Deus abre uma porta, ela leva a algo maior do que qualquer coisa que você poderia ter planejado para si mesmo. E quando Ele traz uma oportunidade para a sua vida, ela carrega a digital dele, o favor dele e o propósito imparável dele. Então, prepare-se, permaneça fiel, permaneça posicionado, porque o que está vindo não é apenas uma porta. É uma mudança de destino. Não é apenas uma oportunidade. É um desenrolar divino que confirmará tudo o que ele já prometeu a você. O que está vindo não é aleatório, não é sorte, não é coincidência. É o cumprimento do que foi escrito sobre a sua vida antes que o mundo começasse. E em breve tudo o que Deus prometeu começará a se manifestar. E você não precisará explicar nada. Mas aqui está a chave. Não perca isso. Quando esse momento finalmente chegar, quando o encontro divino, pelo qual você tem esperado, aparecer, talvez silenciosamente, talvez de repente, você deve estar espiritualmente pronto. Não apenas pronto na sua agenda ou nos seus arredores, mas pronto na sua alma. O seu coração deve já estar alinhado com o céu. Os seus ouvidos devem estar sintonizados com a voz ainda pequena do Senhor. Porque quando Deus diz que agora é a hora, você não terá tempo para ir e se preparar. Você deve já estar preparado.
Veja, a bênção não virá com um anúncio alto ou sinais piscando. Pode parecer um momento comum, mas carregar peso eterno. Pode vir através de uma conversa, uma decisão ou um encontro simples, e você precisará de olhos de fé para vê-lo pelo que é. Você deve ser capaz de discernir o movimento de Deus. Você deve ter a coragem de dizer sim quando mais importa. Porque o que está vindo não é apenas outra oportunidade. É um ponto de virada, uma mudança divina, uma encruzilhada sagrada que separará o seu passado do seu futuro. Este é o momento que muda tudo. E você pode não ter uma segunda chance de passar por essa porta. O que eu estou prestes a compartilhar com você agora não é apenas mais um encorajamento. É a peça final do quebra-cabeça. É o insight espiritual que fará sentido de tudo o que você tem sentido, orado e esperado. E você precisa ouvi-lo com todo o peso do céu por trás. Os escolhidos devem se preparar agora, não amanhã, não quando for conveniente, porque algo já começou a se mexer no reino invisível. Algo está se movendo nos céus. Enquanto os seus olhos naturais podem não vê-lo ainda, enquanto as suas circunstâncias podem ainda parecer as mesmas no reino espiritual, o reino que mais importa a mudança já está em movimento. Os ventos da mudança estão soprando. A trombeta soou. O comando foi emitido. O céu falou. E quando o céu fala, a terra responde. O inferno treme. Anjos são despachados. Correntes começam a se quebrar. O impossível começa a se curvar ao nome de Jesus. E não se engane, o que Deus decretou sobre a sua vida virá a passar. Não há força na terra, nenhum esquema no inferno, nenhuma opinião do homem, nenhum fracasso do seu passado que possa pará-lo. O que Deus falou, Ele cumprirá. O que Ele prometeu, Ele entregará. E quando esse momento aparecer à sua porta, você deve ter a fé para reconhecê-lo e a obediência para abraçá-lo. Então, eu pergunto a você, você está pronto? Agora, neste exato momento. Mesmo enquanto lê essas palavras, alguém que você nunca encontrou. Alguém que não conhece a sua história. Alguém que não tem ideia do que você suportou ou das batalhas que machucaram a sua alma, está sendo divinamente guiado pela mão do Deus Todo-Poderoso, passo a passo, escolha por escolha diretamente para a sua vida. E não se engane, isso não é aleatório, isso não é sorte, não é algum golpe fugaz de fortuna. Não, isso é o desenrolar de um projeto santo, uma estratégia divina que foi escrita há muito tempo pela mão do próprio Criador. Antes de você enfrentar aquela dificuldade, antes de você derramar a sua primeira lágrima, antes do peso da vida se assentar nos seus ombros, Deus já estava escrevendo esse momento na sua história. Ele conhecia a dor, ele conhecia a espera, ele conhecia a quebra, mas ele também conhecia a redenção. Ele viu esse dia vindo. E agora, o céu está em movimento em seu favor. Você pode não vê-lo, mas nos bastidores, Deus está tecendo pessoas, lugares e timing com precisão absoluta. A pessoa sendo preparada para abençoá-lo, para caminhar com você, para abrir portas que você não poderia destrancar. Sozinho, eles não estão se movendo por instinto. Eles estão sendo guiados pelo Espírito de Deus, direcionados para você por um propósito muito maior do que qualquer um de vocês pode compreender plenamente agora.
E como você chegou a esse ponto, a sua fé o trouxe aqui. Foi a sua fé nos lugares quietos. A sua fé quando nada ao seu redor fazia sentido. A sua fé quando os outros lhe disseram para desistir. Foi a sua obediência que o posicionou para essa intercessão divina. Cada teste que você passou, ou com graça cada noite que você clamou a Deus no escuro, cada ato de bondade que você ofereceu quando ninguém notou, nada disso passou despercebido. O céu registrou tudo. Os seus sacrifícios silenciosos, a sua confiança inabalável, a sua recusa em desistir, tudo isso importou. Tudo isso contou. E agora, a recompensa está a caminho. Mas eu preciso que você se incline e ouça isso claramente, porque o que eu estou prestes a dizer é crucial para a temporada que você está prestes a entrar. Quando essa oportunidade longamente aguardada chegar, quando a própria bênção pela qual você tem clamado finalmente aparecer à sua porta, ela pode não parecer do jeito que você imaginou. Pode não vir vestida no familiar. Pode não chegar na forma que você picturou nas suas orações. Pode pegá-lo de surpresa. Pode parecer grande demais para você, repentina demais, pesada demais. Pode agitar algo dentro de você que o surpreende. Não alegria instantânea, mas medo. Não confiança imediata, mas hesitação. E nesse momento, você pode se encontrar se perguntando: estou pronto para isso? Eu mereço isso, posso carregar isso? E se eu estragar tudo? Mas eu quero que você se lembre de algo sagrado e poderoso. Não recue. Não deixe a voz do medo roubar de você a bênção que o próprio Deus escolheu e designou para a sua vida. Não permita que as mentiras da insegurança e da indignidade se infiltrem e lhe digam que isso é demais, cedo demais e impossível demais. O inimigo adoraria nada mais do que convencê-lo a recuar exatamente quando você está prestes a entrar no seu avanço. Sim, pode parecer desconhecido. Sim, pode desafiá-lo. Sim, pode esticá-lo de maneiras que você nunca foi esticado antes, mas isso é porque é divino. Não é algo que você ganhou por esforço. É algo para o qual você foi escolhido pela graça. E Deus não o abençoa baseado na sua perfeição. Ele o abençoa baseado no propósito dele. Lembre-se, você tem orado por isso. Você tem se preparado nos lugares escondidos. Você tem sido fiel com o pouco e agora, o momento pelo qual você tem esperado está batendo. Não o rejeite simplesmente porque parece glorioso demais para ser verdade. Não deixe a magnificência da resposta fazer você questionar se ela pertence a você. Deus não comete erros. Ele não traz bênçãos para a sua vida para confundi-lo ou atormentá-lo. Ele as traz para cumprir o que já falou sobre você. E se ele as traz para você, ele já o equipou para andar nelas. Então, fique ereto, respire fundo, avance com fé trêmula, se necessário. Mas avance porque a própria coisa que parece avassaladora hoje se tornará o espaço onde você cresce, se estica, se eleva e floresce. Não perca o seu momento porque parece maior do que você. É exatamente assim que você sabe que é Deus. Lembre-se, Deus não dá pelos padrões humanos. Ele dá de acordo com o propósito dele. E quando ele dá abundantemente, excessivamente, acima de tudo o que você poderia pedir ou imaginar. Então, quando vier, abrace-o, ande ousadamente nele.
Levante a cabeça, firme o coração e receba o que o céu enviou para o seu caminho. Isso não é o fim. Isso é o início do capítulo para o qual você nasceu. Esse momento que você está entrando não é algo orquestrado por mãos humanas. Não é o resultado de mero esforço, chance ou coincidência. Isso é o desenrolar de um plano divino, o cumprimento de uma palavra profética que tem pairado sobre a sua vida, esperando em silêncio, amadurecendo no fundo e se alinhando com o timing perfeito de Deus. Não foi esquecido, simplesmente estava se preparando para esta exata temporada. Isso é mais do que apenas uma promoção. Não é apenas uma mudança no seu cargo ou uma melhoria nas suas circunstâncias. É uma relocação divina, um reposicionamento celestial que o está tirando de onde você estava e o colocando exatamente onde Deus precisa que você esteja. É um salto quântico para o chamado exato para o qual você foi criado. Isso é uma transição sagrada, uma mudança sobrenatural para uma dimensão superior de propósito, onde a sua influência se expandirá, a sua voz carregará mais longe e o seu território será enlarguecido além do que você imagina. Então, agora é a hora de ficar ereto. Levante a cabeça mesmo se você tem andado pelo desencorajamento ou atraso. Endireite as costas, mesmo se você tem carregado o peso da decepção. Fixe os olhos para frente, com foco e esperança renovados, porque algo glorioso, algo ordenado pelo céu, está a caminho para você. O que outrora parecia fora de alcance, o que você outrora pensou ser difícil demais, tarde demais ou longe demais, está prestes a se tornar a sua nova realidade. As portas que estavam fechadas estão prestes a se abrir. O avanço que tardou está prestes a irromper. Você está entrando na realização e será inegável que isso não é obra do homem, é a mão de Deus. E agora, chegamos ao ponto crucial. Chegamos ao momento da decisão, ao limiar entre a promessa e a manifestação. Tudo o que você ouviu até aqui não foi para simplesmente informar ou entreter sua mente. Foi para despertar o seu espírito e prepará-lo para o que já está em movimento no reino invisível. Portanto, a questão que paira no ar não é mais se Deus vai agir, mas como você irá responder quando Ele o fizer. O céu já deu o seu veredito. A ordem já foi liberada. A única variável que resta nesta equação divina é você. Por isso, eu te chamo agora não como um pregador distante, mas como uma testemunha do poder que está prestes a se manifestar em sua vida. Eu te convoco a fazer mais do que apenas ouvir. É hora de declarar. Não amanhã, não quando você se sentir mais preparado ou mais digno. Agora, neste exato instante, eu quero que você abra a sua boca, onde quer que você esteja, e diga em voz alta, com a convicção que brota do fundo da sua alma: eu estou pronto. Não murmure, não sussurre. Declare, grite se for preciso, deixe que as paredes da sua casa ouçam. Deixe que o seu próprio coração ouça para que toda dúvida seja silenciada. E mais do que isso, vá até os comentários agora mesmo e digite essas palavras com autoridade. Eu estou pronto. Escreva na sua agenda, no espelho do seu banheiro, no seu diário. Grave esta declaração não apenas com tinta, mas com o fogo do seu espírito. Pois entenda, este ato não é apenas
um gesto emocional ou um impulso momentâneo. Este é um momento de alinhamento espiritual. É um ato profético. Quando você declara, "Eu estou pronto", você está fazendo muito mais do que expressar um desejo. Você está entrando em concordância ativa com o tempo de Deus. Você está sintonizando a frequência do seu espírito com a frequência do céu. É como se você estivesse assinando um contrato espiritual, dando ao céu a sua permissão explícita para intervir. Você está dizendo, "Pai, eu ouvi o som do teu movimento divino. Meu coração reconhece o que está prestes a acontecer e eu me rendo ao teu plano. Eu concordo com a tua vontade." A minha resposta é sim. Esta declaração é o seu sim retumbante ao plano que foi traçado para você antes mesmo da fundação do mundo. É o som que os anjos estavam esperando para entrar em ação em seu favor. É o sinal que coloca o reino espiritual em alerta máximo, notificando que o destinatário da bênção está ciente e receptivo. E não se engane, a bênção que vem em sua direção não está em questão. A promessa não está em debate. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. O que Deus decretou sobre a sua vida se cumprirá com ou sem a aprovação do mundo. O que ele prometeu, ele entregará. A questão real, a pergunta final e mais importante é esta: você estará pronto para carregar o peso da glória quando ela chegar? Seu coração estará verdadeiramente posicionado para receber aquilo pelo qual você tanto orou? Suas mãos estarão abertas ou ainda estarão agarradas às mágoas e seguranças do passado? Sua fé estará ativa e vigilante ou estará adormecida pela longa espera? Porque quando Deus se move, ele não se move pela metade. Ele não entra na sua vida timidamente, pedindo licença. Ele não chega com um sussurro que pode ser confundido com o vento. Não. Quando o Todo-Poderoso decide se mover, ele o faz com poder, com uma força inegável, com uma presença inabalável e com uma glória que não deixa a menor sombra de dúvida de que foi ele e somente ele. Ele não traz apenas uma bênção, ele traz transformação. Ele não apenas responde às suas orações, ele as excede de maneiras que sua mente finita nem sequer consegue imaginar. Ele traz avanços pelos quais nenhum homem pode levar o crédito e provoca mudanças que nenhuma força demoníaca pode impedir. A intervenção que está vindo não é uma pequena ajuda, não é um ajuste fino. É uma demolição de fortalezas e uma reconstrução completa sobre uma nova fundação. É um tsunami de favor que irá limpar o terreno de toda estagnação, de toda limitação, de toda palavra de maldição que já foi lançada contra você. Portanto, quando você declara, "Eu estou pronto", você está se preparando para esta magnitude. Você está dizendo sim para a mudança radical. Sim para o desconforto do crescimento. Sim para deixar para trás a pessoa que você era, para se tornar a pessoa que Deus te criou para ser. Você está dando permissão para que ele abale tudo o que pode ser abalado, para que apenas o que é eterno permaneça. E é por isso que este é o seu momento. Este é o ponto de virada. A vida que você conheceu até agora foi apenas o prefácio à preparação sagrada. O capítulo principal da sua história começa agora. As lágrimas que você chorou
no secreto, regaram as sementes desta colheita. A fidelidade que você manteve quando ninguém estava olhando construiu a fundação para este novo edifício. A sua recusa em desistir, mesmo quando tudo gritava para você parar, foi o que te qualificou para este nível de promoção divina. Então, pela última vez, eu te convoco. Respire fundo. Sinta a eletricidade da fé percorrendo o seu ser. Deixe a esperança inundar cada célula do seu corpo. Olhe para o futuro não com apreensão, mas com uma santa e ousada expectativa. O Rei do Universo está se movendo em seu favor. Declare agora com toda a força da sua alma: eu estou pronto. E depois de fazer isso, não guarde esta palavra apenas para si. Pense em uma pessoa que precisa desesperadamente ouvir esta mesma promessa. Alguém que está no limite, que está prestes a desistir. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo e seja você o primeiro elo na corrente de bênçãos que Deus está liberando. Ao fazer isso, você não apenas abençoa, mas também amplia a sua própria capacidade de receber. Prepare-se. A mudança não está mais vindo. Ela já chegou.